Olá, seja bem-vindo ao nosso canal O Psicólogo em Sua Casa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto importante que é sobre a ansiedade. O que é o estado da ansiedade, até que ponto esse estado pode ser positivo, que não nos traz prejuízo nem sofrimento, mas em que momento ele já começa a trazer adoecimento e prejuízos em nossa vida. O estado de ansiedade é caracterizado por sentimentos, de preocupação, de apreensão, de aflição, de tensão, de estresse. E nos sentimos assim sempre que vamos passar por alguma situação nova ou situações de incerteza, situações que vamos precisar enfrentar e que dela dependemos de algum resultado importante. Então é natural que a gente sinta apreensão, aflição, preocupação intensa quando vamos vivenciar ainda situações que vamos precisar enfrentar e nos sair bem com elas, não é? Dessa forma, o estado da ansiedade ele se torna até positivo em nossa vida. Qualquer um de nós está passível de ter reações como essas diante dessas situações que ainda irão acontecer, né? E é positivo porque nos ajuda a nos reorganizar, a nos preparar, a nos planejar para essas situações que estão por vir e quando elas chegarem a gente saber enfrentar da forma adequada, realmente alcançando nossos objetivos e a gente sentir ali que a gente cumpriu o que a gente gostaria de cumprir. Dessa forma, a gente respira, relaxa e volta a viver o nosso momento presente, sem ficar nos preocupando com o futuro continuamente, ficar nos preocupando com as situações rotineiras continuamente, como por exemplo, nossa, será que vou adoecer? Nossa, será que daqui a um tempo eu vou perder meu emprego? Como que eu vou fazer? Nossa, como é que será? Será que meu filho está bem? Ele vai ficar bem? Como é que será a escola dele daqui a 6 meses, 4 meses? Enfim, Então, quando nós nos permitimos ficar mais no nosso momento presente e viver o que está acontecendo hoje, nós vivemos assim uma alternância entre um estado de preocupação e apreensão com determinadas situações e um estado de serenidade, recuperação, dessa preocupação, estado de alerta que vivemos, estando no nosso momento presente. Então, dessa forma, o estado da ansiedade ele é positivo, ele é um estado natural, estamos todos passíveis de ter reações como essas, não digo todas as pessoas, mas todos estamos aí passíveis de ter e é natural que tenhamos sim. Mas há um estado de ansiedade que a gente considera já que traz prejuízo, traz sofrimento e traz o adoecimento em nossa vida, que é quando nós vivemos continuamente, dia a dia, por um longo período de tempo, insistentemente, vivemos a nossa vida sempre de uma forma muito preocupada, muito apreensiva, sempre pensando no futuro, não estando vivendo no momento presente. E quando eu falo vivendo de forma apreensiva, são com as situações rotineiras da vida, Eu fico apreensivo se amanhã eu vou estar bem, se eu vou estar doente, eu fico apreensivo em relação à minha situação financeira, hoje está bom, mas eu não sei como é que será amanhã, e aí como é que vai ser isso? Ou com o meu emprego, hoje eu estou aqui, amanhã eu já não sei, e isso começa a me preocupar, enfim, situações rotineiras que fazem parte da nossa vida, passam a ser situações de preocupação e apreensão constante, fazendo com que eu viva a minha vida sempre de forma apreensiva e pensando no futuro continuamente, nas coisas que podem acontecer, como vão acontecer, o que então eu tenho que fazer, Então a pessoa vai tomando para si um comportamento de querer ter o controle das situações de maneira que ela tenha, que essas situações correspondam sempre à sua expectativa e não as pegue de surpresa, Então, mas em função disso ela fica com o pensamento sempre no futuro, com o pensamento sempre acelerado, não estando vivendo no seu momento presente, nas coisas que estão acontecendo aqui no dia de hoje.
Então, esse tipo de ansiedade, né, esse tipo de preocupação, essa forma de viver ansiosa, preocupada e apreensiva com as coisas que fazem parte da vida, né? Em relação às incertezas, à falta de garantia que faz parte da vida, é um estado, sim, que pode gerar sofrimento, adoecimento e prejuízos em nossa vida, e é a partir desse momento que nós temos que ter muito cuidado. Nós chamamos esse tipo de ansiedade excessiva, não é? Porque nós vivemos a nossa vida de uma forma preocupada e apreensiva, e muitas vezes não percebemos que estamos vivendo a nossa vida dessa maneira, e aí os sintomas começam a chegar e muitas vezes nos pegam de surpresa e a gente fica sem saber o que pode estar acontecendo, para estarmos sentindo uma série de desconfortos, tanto orgânicos quanto emocionais, comportamentais e cognitivos. E quais sintomas esse modo de viver ansioso, dia a dia, insistentemente, pode trazer para nós, né? A começar aí por um cansaço muito grande, uma falta de concentração nas coisas. A pessoa, muitas vezes, ao se sentir muito ansiosa, fica muito tensa, começa a gerar dor muscular, dor de cabeça, taquicardia, vai perdendo aí o sono, fica com insônia, ou então com sono em excesso, muitas vezes falta de apetite ou um apetite exagerado, né? Impulsividade, querer tudo para ontem, resolver as coisas tudo rapidamente e sempre continuamente assim, sem respeitar o tempo das coisas. Então uma série de comportamentos vão começando a se instalar e trazendo mesmo uma falta de paz e um cansaço, podendo se desdobrar aí já em doenças na vida da pessoa, né? Então, quando a pessoa vive insistentemente por um longo período de tempo, assim, de uma forma muito apreensiva, num estado de alerta constante, aflita, com coisas que fazem parte da vida e que não temos o controle sobre ela, né? Ela vai começando a abrir caminhos para desenvolver outros transtornos de ansiedade, como por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, que a gente conhece como TOC, a síndrome do pânico, né? Fobias, uma série de tipos de fobias, e por aí vai, depressão, alcoolismo, vício em drogas, porque são situações às vezes, por exemplo, como o álcool, as drogas, que a pessoa consegue relaxar, que a pessoa consegue sair daquele momento de apreensão, de aflição constante. Drogas pode ser inclusive medicamentos, né? Então, enfim, ela vai absorvendo outras situações que ela vai buscando para relaxar, mas que são mais desfavoráveis do que favoráveis à sua saúde. Então, enfim, a ansiedade excessiva é um estado que a gente precisa de observar. Muitas vezes está muito familiar para a pessoa, ela já está muito habituada e não consegue perceber a presença dessa ansiedade constante, dessa preocupação constante. Ela acha que viver a vida e lidar com a vida é dessa maneira, né? De uma maneira sempre querendo manter o controle da situação, querendo que as coisas saiam sempre à sua maneira, e para isso então ela sempre fica vivendo a vida pensando no futuro e nas coisas que estão para acontecer no futuro, e não se permite relaxar e viver as coisas que estão acontecendo no seu momento presente. Bem, o que motiva essa ansiedade excessiva que nos adoece, que nos traz sofrimento, que desencadeia outras doenças, né? Muitas vezes a pessoa nasce mesmo com um temperamento, tem um fator genético aí que contribui também com isso. Às vezes ela nasce com um temperamento mais agitado, na qual ela não se permite, tem uma dificuldade de se permitir ficar mais tranquila, mais relaxada, e ela se sente mais inquieta naturalmente, e isso faz com que ela sempre queira estar buscando coisas para se preocupar, para pensar, para resolver, não é? E ela não se permite viver no momento presente. Então temos um fator genético e temos fatores ambientais também,
Então, pessoas que convivem muito com pessoas ansiosas tendem a absorver essa forma de viver a vida, de lidar com o momento presente, com o futuro, né? Sempre buscando viver mais o futuro do que o momento presente, algo que não está acontecendo, mas a pessoa está sempre vivendo nesse momento. Outro aspecto importante que quando ela passa por situações muito traumatizantes, recorrentes ao longo da sua infância, né? Então isso aí pode causar um temor, pode causar uma dificuldade em lidar com as incertezas da vida, assim como quando ao longo do tempo sempre ela vai perdendo muito pessoas queridas, né? Esse também é um outro fator. Enfim, então fatores ambientais às vezes traumatizantes, de muitas perdas, convivendo com pessoas muito ansiosas, podem estimular, né, a pessoa também a lidar com as incertezas da vida, com a falta de garantia que faz parte da vida, de uma forma muito temerosa e muito insegura, fazendo com que ela queira sim ter o controle das coisas, saiba o que vai acontecer, como vai acontecer. Só que para isso então ela tem que ficar sempre pensando, imaginando em tudo que pode acontecer para ver o que ela vai fazer diante disso, não é? Mas isso se desdobra sim em prejuízos e sofrimentos. Então são pontos que a gente precisa de pensar, refletir, ver aí a nossa história de vida, o que pode estar motivando a gente estar vivendo a vida de uma forma sempre apreensiva, preocupada, tensa, querendo ter o controle da situação, porque se isso nos acompanha de uma forma insistente, dia a dia, né? Se nós trazemos a rotina do dia a dia da vida da gente com um fator de preocupação e apreensão constantemente, nós estamos aí sujeitos a desenvolver um sofrimento e a ter outros transtornos de ansiedade mais sofridos ainda, né? Então, o que nós podemos fazer para minimizar ou para trazer o estado de ansiedade na nossa vida de uma forma que ela seja natural, né? Que ela venha nos momentos que ela precisa de vir, mas que ela não fique presente constantemente dentro do nosso modo de viver, né? Então, inicialmente, a gente precisa de buscar um autoconhecimento, porque como eu comentei com você, tem fatores adquiridos das nossas vivências e experiências que contribuem muito para nosso sentimento de insegurança e temor em relação às incertezas da vida, em relação ao futuro, e isso nos impele muito a ficar preocupados e aflitos com essa realidade, né, que é o futuro. Quando começamos a ter sintomas físicos, como por exemplo taquicardia, dores de cabeça, dor no estômago, insônia, falta de apetite, cansaço, já é um momento talvez de procurar também um tratamento medicamentoso para dar um alívio mais rápido nesses sintomas orgânicos, né? Vai nos ajudando a ficar organicamente mais tranquilos, mais relaxados, para que a gente possa trabalhar nossa mente para reorganizar essa forma de viver dentro mais da nossa realidade. Nós temos um momento presente para viver e é nele que nós devemos ficar. Claro que vamos pensar no futuro, claro que vamos pensar no passado. Não tem como ficar apenas somente no presente, mas precisamos equilibrar, né, essa forma de viver levando em conta o que está acontecendo agora. Porque o que está acontecendo agora é o que vai construir as possibilidades do dia de amanhã, do outro dia e do outro dia, né? Então, são pontos importantes para a gente refletir e entender, e buscar um auxílio profissional, porque muitas vezes sozinho é muito difícil de lidar com situações e estados emocionais que já nos acompanham há muito tempo. Então, por hoje, isso é só. Mas nos acompanhe aqui o nosso canal Psicólogo em Sua Casa. Ao longo das semanas, outros assuntos da saúde emocional vão estar presentes e eu aguardo você.